Olá, pessoal. Esta é a aula 6 do nosso curso de Legislação e Normas Tributárias a respeito do Imposto sobre Produtos Industrializados. Como você sabe, a nossa disciplina de Legislação e Normas é uma disciplina que trata dos tributos de uma forma mais geral, mais transversal. Então, o nosso objetivo é discutir alguns temas principais da legislação tributária, destacando principalmente os impostos e alguns conceitos que são mais relevantes aos impostos de forma geral e que se aplicam a mais de um deles. Então, é justamente essa a ideia: trazer esses conceitos importantes e fazer um raio-x dos tributos, em especial dos impostos, aula a aula. E aí você pode aprofundar esses conhecimentos com as aulas dos professores que vão lecionar respectivamente sobre impostos e tributos federais, estaduais e municipais. Tá certo? Então, para começar, nós aqui, para falar do IPI, nós precisamos discutir três conceitos principais que são essenciais, que são fundamentais para que você possa entender a dinâmica do IPI, que já é um imposto um pouco mais difícil. Então, quais são esses três conceitos que a gente vai trabalhar nesta aula? Os conceitos de extrafiscalidade, de seletividade e de não cumulatividade. Vamos lá? Bom, você deve saber que o IPI é um imposto que incide sobre a mercadoria, sobre os produtos que sofrem um processo de industrialização. Então, ele é um tributo que, como a gente vai ver mais para frente, ele é inclusive plurifásico. O que significa isso? Significa que ele vai ser cobrado diversas vezes numa mesma cadeia de produção, sendo que cada vez que um produtor circular esta mercadoria para a fase seguinte da cadeia de produção, o tributo vai ser cobrado. Então, é justamente essa dinâmica de industrializar e circular a mercadoria que vai gerar a incidência do IPI. Agora, justamente porque o IPI é um imposto que está incidindo sobre a mercadoria industrializada, o IPI vai acabar tendo um impacto no funcionamento da indústria, da maneira como as pessoas produzem essa mercadoria e a maneira como depois os consumidores vão consumir, vão comprar aquela mercadoria ou vão evitar gastar dinheiro comprando aquela mercadoria. E é justamente nesse aspecto que surge a questão da extrafiscalidade do IPI. Como a gente já vem falando nas nossas aulas, essa discussão sobre fiscalidade e extrafiscalidade tem relação com a discussão a respeito de qual é o objetivo do tributo, qual é a finalidade do tributo. E você viu que todos os tributos têm o que nós chamamos de finalidade fiscal. O que significa a finalidade fiscal? Significa que o tributo ele é instituído, ele é cobrado com o principal objetivo de arrecadar recursos, e esses recursos depois vão ser usados para financiar as atividades do Estado. Então, é justamente com o recurso tributário, com o recurso que o governo obtém, que o Estado obtém ao tributar as pessoas, é que ele pode financiar os serviços de saúde, educação, transporte, não é isso? Então, todos os tributos têm essa finalidade, porque os tributos, como a gente já discutiu, eles são essa obrigação, eles constituem essas obrigações de pagar alguma coisa, de entregar dinheiro ao Estado, tá certo? Então, todo tributo tem uma finalidade fiscal. Acontece que alguns tributos possuem o que nós chamamos de finalidade extrafiscal. E o que é uma finalidade extrafiscal? Você tem que ver aqui pelo nome, né? Extrafiscal. É algo que está indo além do fiscal. É uma coisa extra do fiscal. Ou seja, é uma finalidade diferente e que vai se adicionar ao tributo além da finalidade fiscal. Quer dizer, além de servir como um mecanismo de arrecadar recursos, o tributo também funciona para outras finalidades. E quais são estas outras finalidades? Alguns autores trazem diferentes conceituações aqui. Dizem que o tributo funciona como uma técnica de regulação, como um mecanismo de intervenção na economia ou como um mecanismo que exerce aí uma função social ou política. E como que isso acontece? Isso acontece no sentido de que, uma vez que os tributos são cobrados, isso faz com que produtos, serviços fiquem mais caros ou mais baratos. E é justamente esse fenômeno que faz com que a tributação seja utilizada para incentivar ou desincentivar o comportamento das pessoas. Então, quer dizer,
Se eu aumento o valor de um tributo, isso faz com que um produto, um serviço fique caro. E aí as pessoas vão evitar comprar aquele produto, né? E se eu consigo, por outro lado, abaixar o valor do tributo, isso vai favorecer o consumo enfim, a utilização de um bem ou de um serviço, porque agora ele ficou mais barato. Então, justamente esta ideia de usar o impacto econômico do tributo para incentivar e manipular o comportamento das pessoas, que faz com que o governo possa usar a tributação como um mecanismo de intervenção, de fiscalização, de fiscalização não, né? Mas enfim, de intervenção e de regulação do ambiente econômico. Tudo bem? Então, justamente nesse sentido, o IPI é um imposto extrafiscal porque ele possui finalidades extrafiscais bastante relevantes. E a gente vai ver, inclusive, nessa aula, alguns exemplos bem atuais sobre como o IPI foi usado nesse sentido. Tá bom? Então, antes de a gente entrar nesse aspecto e discutir como que funciona a extrafiscalidade do IPI, você precisa visualizar que tributos extrafiscais, eles têm um tratamento um pouco diferenciado. E é aqui que vem a parte que você precisa conhecer como alguém que domina a técnica da tributação. Você tem que visualizar que os tributos extrafiscais, eles acabam tendo um tratamento diferenciado. E o principal aqui desse tratamento diferenciado é a existência de algumas exceções que não estão presentes em relação aos outros tributos. No caso aqui, então, do IPI, a gente pode destacar, né? Como ele é um tributo extrafiscal, ele tem exceção àquela regra ou princípio da legalidade. Você sabe que o tributo é uma obrigação instituída em lei. E lembra que a gente falou sobre isso na aula? A gente viu na aula que as normas jurídicas, elas se estruturam como se fosse uma pirâmide, né? A gente viu que a Constituição fica aqui no topo, depois a gente tem as leis embaixo, e depois a gente tem aqui as normas que nós chamamos de normas infralegais, que ficam abaixo das leis. Tá certo? Então, a gente viu que os tributos, como regra, precisam ser criados por meio de lei. E no caso do IPI, dos impostos extrafiscais, isso não é diferente. O que é diferente? É que as alíquotas, somente as alíquotas desses tributos extrafiscais podem ser alteradas por decreto. Lembra que a gente falou sobre isso também no passado. A lei tem que passar pelo Congresso Nacional, tem que ser votada pelos deputados, tem que ser votada pelos senadores, passa pelas comissões. Lembra disso? É um processo longo, complicado. Agora, o decreto ele é mais rápido, porque ele é simplesmente assinado pelo chefe do executivo. Então, a ideia do imposto extrafiscal é que justamente porque ele interfere na economia, porque ele interfere no comportamento das pessoas, é que o procedimento para alteração das alíquotas dele é mais simplificado via decreto. Tá legal? E isso se aplica ao IPI também. Além disso, nós também falamos sobre a exceção à anterioridade. E você viu comigo que existe a anterioridade anual e existe também a anterioridade nonagesimal. Essas duas regras foram incorporadas em simultâneo aí pela Constituição, porque a gente viu que no cenário anterior acabava existindo um certo descumprimento por parte do legislador que se aproveitava aí de algumas situações. Então, o que a gente viu? Que primeiramente surgiu essa regra da anterioridade anual, que diz que o aumento de um tributo só pode ser efetuado, né, completado no ano seguinte, no exercício seguinte. E aí o que a gente tinha de problema é que as pessoas deixavam para alterar o valor das alíquotas no finalzinho do ano. Então, se acrescentou uma segunda regra que diz que, além de ter que esperar o exercício seguinte, essa anterioridade precisa respeitar também 90 dias. Então, se eu mexi no valor de um tributo, eu só posso cobrar dali a 90 dias. Tá certo? Os impostos extrafiscais não precisam observar essas duas regras. Eles já podem ser cobrados sem esperar o exercício seguinte e sem esperar 90 dias. E é aqui que está o peguinha do IPI, porque esta regra da anterioridade nonagesimal se aplica para o IPI, tá bom? Então, cuidado. O IPI é um imposto extrafiscal, mas ele só tem a exceção à anterioridade anual e não em relação à anterioridade nonagesimal. Então, venha ver aqui um exemplo comigo. Olha só, nós já falamos do imposto de importação e exportação, vimos que eles podem ter as suas alíquotas alteradas por decreto. Esta alteração tem vigência no mesmo exercício e se aplica de imediato, tá certo? A mesma coisa em relação ao IOF.
O presidente assina um decreto, altera o valor do tributo no mesmo exercício e a cobrança já é imediata, não precisa esperar nem o exercício seguinte e nem o ano seguinte. Agora, o IPI é diferente. No IPI também é instituído por decreto, pode ser também cobrado no mesmo exercício, mas ao aumento do valor do tributo precisa esperar 90 dias. E aqui está a diferença do IPI com os outros tributos que a gente já estudou. Tá bom? E aqui só tome cuidado, você precisa visualizar o seguinte: essa regra da anterioridade visa proteger quem? Visa proteger o contribuinte. Então, ela se aplica na situação em que o tributo está sendo aumentado. Diminuir o tributo eu posso fazer imediatamente, em qualquer caso, não tem problema. Eu estou minorando, eu estou diminuindo o tributo, não tem problema. Isso é automático. O que tem é que, se eu estou aumentando, se eu estou majorando o tributo, aí eu preciso esperar o exercício seguinte e eu preciso esperar também pelo menos 90 dias, tá certo? E aí, no caso do IPI, esta regra dos 90 dias se aplica e ele só tem a exceção em relação ao exercício, tá certo? Então, ele não precisa esperar um exercício, ele já pode entrar em vigor no mesmo exercício, tá bom? Para que você possa entender melhor como funciona a extrafiscalidade do IPI, você precisa entender também que o IPI observa um princípio que nós chamamos de princípio da seletividade. Então, veja, o IPI incide sobre mercadorias, sobre produtos que são industrializados, tá certo? E é justamente o caráter extrafiscal do IPI está no sentido de que o governo usa o valor do tributo para incentivar a indústria, para incentivar os consumidores a produzirem ou a consumirem certos produtos, porque justamente a tributação vai tornar esses produtos mais caros ou mais baratos, certo? E no caso do IPI, essa alteração de alíquotas, essa extrafiscalidade, tem que observar a seletividade. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que o IPI é um tributo que incide sobre o consumo. Como ele incide sobre o consumo, ele não consegue medir o que nós chamamos de capacidade contributiva, tá certo? O que é a capacidade contributiva? Em linhas gerais, é a capacidade que o contribuinte vai ter para pagar um determinado tributo. O exemplo mais assim evidente é o imposto de renda, não é? Se você está sendo tributado na sua renda, eu vou cobrar mais tributo da pessoa que tem mais renda e menos tributo da pessoa que tem menos renda. Agora, o que acontece no caso do IPI? Eu não consigo medir a capacidade do contribuinte, porque eu estou tributando o consumo. Se você compra uma televisão numa loja, esta televisão vai ser comprada por alguém que é muito rico, mas também pode ser comprada por alguém que não é muito rico, ou até mesmo alguém que é pobre, tá certo? E parcelou milhões de vezes. Mas justamente aqui, eu não consigo saber quem é a pessoa que está comprando. Eu vou tributar todo mundo do mesmo jeito. Então, a questão da seletividade é pensada no seguinte sentido: certos bens, certos serviços são, né, enfim, é o caso do IPI em relação às mercadorias, né? Certos bens são consumidos por pessoas que são por todo mundo, são bens essenciais para todas as pessoas, né? Ao passo que alguns outros bens, algumas outras mercadorias são consumidas como mercadorias de luxo, como mercadorias que são supérfluos, que a legislação chama, né? E que geralmente são consumidas por pessoas que possuem maior poder aquisitivo, tá certo? E além disso, existem outras mercadorias que são prejudiciais à saúde. Então, o que o governo vai fazer? Ele vai criar uma tributação no sentido de que os produtos que são essenciais recebem uma tributação menor, os produtos que são supérfluos, que são de luxo, recebem uma tributação um pouco maior, e os produtos que são prejudiciais à saúde têm uma tributação ainda mais elevada para tornar quase que proibitiva o consumo, quase que proibitivo o consumo daquele produto, tá certo? Então, vamos ver aqui, olha, no caso dos produtos, então, que são essenciais, né? A gente está vendo aqui, são produtos que são fundamentais à vida digna, ao viver bem das pessoas, que são consumidos por todas as pessoas. E tem uma baixa carga tributária quando tem. Muitas vezes esses produtos têm isenção, tem a alíquota zero, né, do IPI. Então é o caso aqui do arroz, é o caso do feijão, desses produtos que fazem parte da nossa alimentação diária. Tá certo? É o dia a dia do brasileiro, o arroz com feijão.
Além disso, você tem esses produtos que são os chamados supérfluos, né? Que são os de luxo, são aqueles não essenciais, aqueles que são indicativos de um maior poder econômico e tem uma carga tributária maior. Então, por exemplo, se você pegar um carro de luxo, ele vai ter diversos componentes lá daquele carro que vão ser tributados de forma mais elevada e vão tornar aquele carro mais caro por conta disso, tá certo? Justamente porque a ideia é que se você tem um carro de luxo, é porque você tem condições de pagar por esse carro de luxo, então a sua tributação vai ser maior. Tá bom? E no caso dos produtos prejudiciais, né, que são aqueles produtos que fazem mal à saúde, nós temos uma carga tributária ainda maior, e nesse caso, o fisco quer de fato fazer com que você pense duas vezes se é o caso de comprar aquele produto, porque ele ficou bem mais caro por conta disso, tá? Então, os exemplos mais clássicos aqui são os cigarros, são as bebidas alcoólicas, tá bom? Eu quero ver aqui com vocês mais alguns exemplos um pouco mais pontuais desse fenômeno, tá? Então vamos ver. Vamos olhar aqui a tabela do IPI. Então aqui nós temos alguns exemplos que eu tirei direto da tabela do IPI. Não se preocupe tanto com os valores, porque eles costumam mudar. Você viu que eles podem mudar por decreto, tá certo? E como é que funciona esse decreto? A gente já vai ver. Ele é um decreto do presidente que altera justamente essa grande tabela, que é a tabela do IPI, que tem todos os produtos, todos os elementos aí que estão sendo tributados. Então, se você olhar aqui comigo, olha aqui o exemplo do arroz. Tá vendo? A gente está vendo aqui, ó, arroz, diferentes tipos de arroz. Você vê que está aqui escrito NT, né? O que é isso? É não tributado, né? Então, você vê que o arroz, que é um produto essencial, justamente não está sendo tributado. Ele tem uma carga menor, quer dizer, no caso, nenhuma, porque justamente é um produto consumido por todo mundo, é um produto essencial. Agora, se a gente olhar aqui, olha só, aparelho de ar-condicionado, né? Se você é carioca, se você está no Rio de Janeiro, você pode dizer para mim que ele é essencial, né? Mas ainda assim, né? Vamos olhar aqui, o ar-condicionado não é tão essencial quanto o arroz com feijão, concorda comigo? E aí você vê aqui que a lei traz várias alíquotas diferentes aqui, dependendo do tipo, do modelo que eu estou usando, tá certo? E aí já começa a ter uma carga tributária um pouco maior. Tudo bem? E aqui, olha o exemplo do charuto, do cigarro. Olha só a diferença. Você está vendo aqui, ó? Quando a gente viu aqui o ar-condicionado, você está vendo 20, 35, né? Olha aqui, no caso da cigarrilha, do cigarro, é 300. O que é esse 300? É 300%. Então, eu pego a base de cálculo do tributo, que vai ser o valor da mercadoria, e multiplico por 300. Esse é o impacto da tributação do IPI a respeito desses produtos. Então, quando você compra um cigarro, grande parte do valor que você está pagando do cigarro é o quê? É tributo, e aqui grande parte vai ser do IPI, tá certo? Por que isso? Porque o cigarro faz mal à saúde e a ideia é você deixar o produto mais caro, deixar o cigarro mais caro, e aí o consumidor vai pensar duas vezes se vale a pena ele continuar fumando ou se é melhor deixar de fumar. Tudo bem? Eu queria mostrar aqui para vocês um exemplo concreto de um decreto super recente. Ó. Aqui a data da gravação desse vídeo é dia 24 de março, né? E aqui, ó, esse decreto é já do dia 20 de março de 2020. A gente está nesse contexto agora de epidemia, né? E por conta disso, você vê que o governo, ele quer, de novo, mesma lógica aqui que a gente está falando, incentivar o consumo de certos produtos, ele quer incentivar a indústria a produzir certos produtos. Então, olha só, ele está reduzindo a quanto? A zero. Está reduzindo a zero a alíquota do IPI incidente sobre os produtos que estão indicados na tabelinha a seguir. Então, ele está reduzindo completamente a tributação desses produtos, tá certo? E ele já avisa aqui que a partir de 1º de outubro ele vai restabelecer a alíquota anterior, né? E que produtos que são esses? Vamos ver, ó. Está aqui na tabelinha na sequência. Olha aqui, álcool etílico com teor alcoólico em volume igual ou superior a 70%. Então, aquele álcool 70%. Tá aí agora sem tributação, tá certo? Desinfetante, gel antisséptico, tá certo? Então, você vê aqui, são vários elementos que têm relação com a questão do coronavírus. Não é? Então, o governo quer que as pessoas comprem álcool em gel, não é isso? Então, por isso, ele vai diminuir o valor do IPI, no caso, vai zerar o IPI, e ele vai, assim, também incentivar a indústria a produzir álcool em gel para que as pessoas tenham acesso a esse produto neste momento de necessidade. Tá legal? Bom, agora vamos falar da não cumulatividade do IPI.
A não cumulatividade do IPI tem a ver com aquela característica que eu falei no começo, que é o fato de o IPI ser plurifásico. O que significa mesmo ser plurifásico? Um tributo plurifásico é aquele que incide várias vezes na cadeia de produção, em várias fases diferentes. Então, olha aqui, quando o A vender para o B, eu cobro o IPI. Quando o B vende para o C, eu cobro o IPI. Quando o C for vender para outra pessoa, eu cobro o IPI. Então, o IPI vai ser cobrado várias vezes. E como ele é cobrado em várias fases, em várias etapas da cadeia de produção, quando um vende para o outro, que vende para o outro, que vende para o outro, então isso nós chamamos de um tributo plurifásico, tá certo? E os tributos plurifásicos podem ser cumulativos ou não cumulativos. Então, para entender como é a não cumulatividade do IPI, primeiro eu preciso te explicar o que é cumulatividade. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Imagine que eu estou cobrando um tributo que é cumulativo. E aí, então, a tributação cumulativa é aquela que considera cada operação isoladamente. Então, vamos lá. O A vendeu para o B. O A vende para o B, cobrando o preço de 100. Imagine que esse tributo tem a alíquota de 10%. Então, o imposto que o A vai ter que recolher vai ser de 10, tá certo? 10% de 100. Vamos seguir aqui. Imagine que agora o B vai fazer uma venda para o C. Digamos que a alíquota continue sendo de 10%. 10% do preço que o B vendeu para o C, 10% de 200, 20. Então, o imposto devido por B é 20. Percebeu que o imposto do A para o B já variou, né? O imposto do A é bem menor, o imposto do B já é maior, porque o preço que o B vendeu foi maior. Agora, imagine que o C vai continuar vendendo. O C vai vender para outra pessoa, tá certo? E aí, ele vai vender por um preço de 400. A alíquota continua sendo 10%, então o imposto que o C paga é de 40. Veja que os valores sempre estão aumentando. E eu estou olhando para cada operação isoladamente. A operação do A para o B, a operação do B para o C, a operação do C para o próximo, para o D, para o E, para o F. Tá certo? E aí o total, quando eu somar aqui, eu vou ter R$ 70 de imposto, porque foram 10 do A, 20 do B e 40 do C. Tá certo? Agora vamos imaginar um tributo que é não cumulativo. A questão da cumulatividade, por que chama cumulatividade? Porque está acumulando o imposto sobre o imposto. Então, você vê que eu estou cobrando os valores dos... Olha, ficou horrível essa seta. Eu estou cobrando os valores aqui em sequência, né? E aí vai ficando cada vez maior o tributo que eu estou pagando. E é isso que nós chamamos de efeito em cascata. Na questão da não cumulatividade, qual é a lógica? A lógica é que eu vou descontar na operação seguinte o que foi pago de tributo na operação anterior. Então, por exemplo, quando o B for fazer o pagamento do tributo dele, ele vai descontar na operação dele o valor que o A já pagou. E quando o C for fazer o pagamento do tributo dele, ele vai descontar o valor que o B já pagou. Esse sistema de descontar o que já foi pago é o que nós chamamos de sistema do débito e do crédito. Então, vamos ver aqui. Imagine que o A está fazendo uma venda também de R$ 100 para o B. A alíquota é de 10%. O débito está relacionado à venda que o A está fazendo, tá certo? Então, ele fez uma venda, o débito dele aqui, o valor devido de tributo pelo A é de 10, porque é 10% de 100, tá certo? Qual é o crédito que o A tem? O crédito nenhum, porque não tem ninguém aqui, ó, não tem ninguém antes do A nesta cadeia de produção aqui. Então, ninguém pagou o tributo antes do A, então ele não tem crédito de nada. E qual que é o imposto devido? É de 10, porque ele tem um débito de 10 e ele não tem crédito nenhum. Por isso que o imposto devido dele é 10, certo? Agora, olha só, vamos ver a questão do B. O B faz uma venda de R$ 200. A alíquota vai ser de 10. Logo, o débito do B vai ser de 20. Por quê? 20 é 10% de 200. O que acontece? Acontece que aqui o B comprou um produto do A. E olha só, o crédito está relacionado às compras, tá certo? Então, quando o B comprou o produto do A, no fundo, ele já pagou, ele está pagando aqui, ó, no preço que o A vendeu para o B, ele está embutindo, porque a lei permite, ele está embutindo o valor do tributo que ele já pagou. Então, a ideia da tributação não cumulativa é eu não acumular
um tributo com o outro. Então, o B vai pegar o débito que o A pagou e vai se creditar desse valor. Então, agora o B vai pegar os 10 que o A pagou e vai descontar do débito que ele tem. Então, 20 menos 10, o imposto devido pelo B vai ser de 10. Vamos ver aqui, então, mais um exemplo para ver se você entendeu. Olha só. O C está fazendo uma operação de R$ 400, a alíquota de 10%. O débito é 40, porque é 10% de 400. Mas olha só, o C, ele vai considerar aqui, ó, que que o B, olha, estou errando a cor da caneta. O C vai considerar aqui, ó, que o B já fez o pagamento de 20 aqui, tá certo? Então, ele está se creditando do valor que o B pagou. Então, ele vai se creditar de 20. E aí, olha só, o valor final de imposto que o C deve é só de 20. Quando a gente olha a carga tributária total, ela foi de 40. E olha que interessante a questão, como você pode visualizar a não cumulatividade. Se eu cobrasse só do C, digamos que eu não cobrasse do A e não cobrasse do B, se eu cobrasse só do C, eu cobraria 10% de 400, que dá 40. Olha a carga tributária aqui, 40. No outro caso, olha só, se eu cobrasse só 10% do C, 10% de 400, 40, mas olha a carga tributária que foi aqui. Foi 70, foi mais do que 40. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque justamente eu estou cobrando na tributação cumulativa tributo em cima de tributo. Eu estou tributando você em cima do preço total, que inclui o valor do tributo que o outro já pagou. E na tributação não cumulativa, não, eu só estou cobrando a diferença de valores, tá certo? É por isso que esses impostos que estão cobrando só a diferença de valores, nós dizemos que são impostos que estão tributando só o valor que cada operação está agregando ao produto que está sendo vendido. Então, o imposto sobre o valor agregado. E é por isso que você pode dizer que o IPI é também um tipo de o quê? De IVA. Já ouviu falar do IVA, né? O que é um IVA? IVA é um imposto sobre o valor agregado. E o IPI é justamente um IVA, tá certo? A questão do IVA no Brasil que se discute tanto é a de discutir se é o caso de unificar diferentes tributos que nós temos no Brasil, que são parecidos, em um único imposto não cumulativo, tá certo? Ou pelo menos reduzir o número de impostos que a gente tem para fazer poucos impostos que agrupem os outros, né? Então, justamente, a ideia de um imposto não cumulativo, ele juntaria outros impostos que são semelhantes, tá bom? Então, o IVA incluiria aqui o IPI. E para encerrar, eu quero falar com vocês a respeito do lançamento do IPI. Você lembra do lançamento? O lançamento é aqui, em linhas bem gerais, é um procedimento. E qual que é a ideia desse procedimento do lançamento? A ideia dele é que uma vez que acontece o fato gerador, que é aquele fato que vai gerar, por isso o nome fato gerador, o fato que gera a cobrança do tributo, então a ideia é que o lançamento vai ser um procedimento que vai acontecer para que ele possa determinar a matéria que é tributável, verificar que o fato gerador realmente aconteceu, calcular o montante devido, tá certo? E aí, só depois que eu faço esse procedimento de apuração é que eu posso cobrar o tributo de alguém, tá certo? E quem que faz esse lançamento? Existem 3 tipos de lançamento que são classificados justamente de acordo com quem está fazendo este lançamento. Existe o lançamento de ofício, que é aquele que é feito só pelo fisco. O fisco já tem todos os elementos de fato e de direito para cobrar o tributo de alguém. Existe também o lançamento por declaração, que é o também chamado de lançamento misto, justamente porque o fisco não tem todas as informações, então ele precisa que o contribuinte preste uma declaração especificando os fatos que aconteceram. E aí o fisco vai apurar aqueles fatos, vai aplicar o direito e aí vai fazer uma cobrança do contribuinte. Esse é o lançamento por declaração, que hoje está praticamente em desuso no Brasil. E aí, por fim, o último caso é o lançamento por homologação. E o que é o lançamento por homologação? Ele é o lançamento que o próprio contribuinte faz. E olha só que interessante, o contribuinte presta as informações de fato e de direito e ele faz o pagamento
antecipado do tributo. É só depois que o contribuinte declarou e pagou que o fisco vai fiscalizar. E chama lançamento por homologação, porque homologar significa confirmar. Então, o fisco somente fiscaliza e confirma o ato do contribuinte. O contribuinte declara e paga antecipadamente. E é justamente este o caso do IPI. O IPI é um imposto lançado por homologação. Tá bom? Então é isso para a nossa primeira parte da aula. Espero que você tenha aproveitado. Ele ficou um pouquinho mais longo do que eu pretendo deixar esses vídeos, justamente porque o IPI é muito longo, muito grande, tá bom? Mas deixa aí o seu comentário, conta para mim o que você achou e até o próximo vídeo.